Olá, eu gostaria de lembrar um teste que eu participei, era de uma palestra com um psicólogo que veio no colégio há cerca de um ano atrás, hoje é 13 de outubro, né, de 2011. E esse psicólogo fez um teste que me chamou bastante a minha atenção. Ele pediu que os presentes listassem três animais, três bichos. Depois, a partir das respostas, ele explicou uma por uma. Ele disse que o primeiro bicho, o primeiro animal que a gente escolheu, ele se referia inconscientemente à imagem que fazemos de nós mesmos. O segundo bicho se referia à imagem que os outros fazem de nós. E em seguida, o terceiro bicho, né, seria aquela imagem, ou melhor, seria a nossa verdadeira imagem. Isso me chamou bastante atenção. A princípio me pareceu uma prova assim, definitiva de que, de fato, a mente humana teria ou estaria dividida em três partes, como pensava Sigmund Freud, né, desde final do século XIX. O problema, vamos ver, tentar explicar sob o ponto de vista psicológico, né? Eles diriam que a primeira imagem que fazemos de nós tem a ver com a ideia do eu, né? Do que eu acho que seja eu. A segunda imagem do bicho teria relação com a sociedade, né? Como os outros nos veem. Seria aquela parte da mente que Freud chamou de superego, né? Que estaria relacionado, muito íntimo, né? Muito intimamente relacionado com os valores da sociedade, o que a sociedade espera de nós. E por último, o id, né? O instinto, aquela parte inconsciente que se manifestaria quando pode se manifestar, né? Quando ela não é limitada nem pelo superego, nem pelo eu. Ah, isso parece mostrar, né, como eu já disse antes, que a mente está dividida em três partes. O problema, historicamente, antes de mais nada, nós tendemos a gostar dessas divisões tripartites, né? Você observa, por exemplo, na religião cristã, a ideia de um pai, um filho e um Espírito Santo, né? O Romano Cícero também faz essa divisão. Existe o eu, existiria dentro de nós um juiz, né? Aquele que é capaz de julgar a si mesmo, né? Cícero também acreditava nessa divisão da nossa pessoa em três outras, né? A grande questão é que, do ponto de vista filosófico, a gente pode perguntar: se eu pedisse não três animais, mas pedisse quatro, cinco, seis, sete animais diferentes, daí se seguiria que isso seria uma prova de que nós temos dentro de nós quatro, cinco, seis ou sete partes, né? Sete divisões da nossa mente, do nosso cérebro, do nossa pessoa? Evidentemente que não, né? Mas, de qualquer maneira, que tipo de argumentos um filósofo poderia apresentar no sentido de tentar refutar essa crença de que a cada um desses animais que nós listamos, né, se relacionaria a uma parte da alma ou uma parte do eu, segundo Sigmund Freud, né? O que eu tentaria refutar, o argumento que eu tentaria usar para refutar essa teoria e esse teste, é de que aquela imagem, a primeira que aparece, nós estamos num certo estado de lucidez em relação ao mundo que está à nossa volta, né? De certo modo, nós queremos impressionar as pessoas apresentando um animal que seja, que nos valorize, né? Na medida em que as outras alternativas vão aparecendo, eu diria que nós como que estivéssemos nos distanciando do que os outros vão pensar e entrando fisicamente, espacialmente dentro da nossa memória ou da nossa mente e indo em direção não ao mundo exterior, mas em direção ao sentido oposto, que é na direção da nossa imaginação. Talvez o que esse teste pareceria mostrar, de que o último bicho seria o instinto, né? Nossa parte inconsciente, portanto ali a nossa real natureza, poderíamos pensar diferente, pensar que
aquele animal, aquela ideia, né, de um animal surgiria mais por, pelo fator de uma criação da nossa imaginação, né? De qualquer maneira, bom, houve um outro teste muito interessante também, né? E nós não podemos abrir mão da ideia de que existe um inconsciente, uma parte de nós que seria diferente daquela outra parte que pensa ou que parece pensar conscientemente, né? Voluntariamente. O inconsciente seria uma parte que nós não temos total conhecimento, ou talvez nenhum conhecimento, seria uma caixa preta dentro de nós, né? Um outro exercício que não foi apresentado nessa palestra, mas foi apresentado na internet mesmo, a gente encontra, é de um caça-palavras, onde quem organizou estabeleceu, né, espalhou um determinado número de palavras, ou nas linhas horizontais ou nas linhas verticais, e a pergunta que se faz, né, nesse teste, ou a proposta desse teste, é que a pessoa, sem pensar muito, identifique 3 palavras, né? E, novamente, a importância dos 3 elementos, né? Identifique 3 palavras sem pensar muito. Quer dizer, a ideia é que só a parte inconsciente ou interna do teu cérebro vai te fazer essa escolha por ti, né, das palavras. Eu não me recordo todas, mas apareceu riso, apareceu ódio. O que você poderia pensar é que eu sou uma pessoa que procuro exteriorizar sempre um certo otimismo e guardo para mim todas aquelas coisas que me preocupam, né? Portanto, aí a ideia do riso como a primeira palavra que foi que minha parte inconsciente do cérebro, né? Ele escolheu por mim, até a parte até a questão do ódio, né? Que foi também escolha do cérebro. Mas aí, segundo a minha explicação, poderíamos dizer que a ideia do riso é uma palavra que eu escolhi porque acho que é interessante de se apresentar para as pessoas, né? Só na medida em que a minha mente ela parece se interiorizar e ir na direção da imaginação, é que aí então surge o espaço para dessa liberdade, né, de não ser, de não esperar que os outros te julguem pelas tuas escolhas. Nesse ponto, parece que aqui também há a ideia do superego de Freud, né? Você não, num primeiro momento, você se preocuparia com o que os outros te dizem, né? Depois você, com o passar do tempo, você não, essa tua preocupação ela diminui bastante, né? Agora, é claro que a gente vai tender sempre a explicar sob o ponto de vista do Freud, né? Ele tem a sua teoria disseminada e com milhares ou centenas de milhares de praticantes, né? Nós poderíamos pensar também que a questão fundamental é que nossa mente não seria dividida em 3 partes, mas haveria um movimento da mente em direção, partindo, né, do mundo real em direção à imaginação. O que se chamaria de instinto, ou melhor, de inconsciente, teria não a ver com instinto, uma natureza animal, enjaulada, né? Mas a ideia de uma certa um automatismo, né? Uma operação automática que não dependeria de nós e que poderia ser originada na própria imaginação, né?